como receber a cura de Cristo? Precisamos entender, precisamos ter em mente que qualquer que seja a doença, qualquer que seja a enfermidade, não importa se seja mais simples, não importa se seja aquela mais complexa, a doença ao qual o Senhor vai nos curar, independente se seja através de um remédio, através de um milagre instantâneo, de uma cura, é para a honra e glória no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que glorificar o nosso Deus, mesmo nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Ah, pastor, porque o Senhor não está passando, porque eu estou passando. Mas o Senhor com certeza estará contigo. O Senhor com certeza estará contigo. E por outro lado, nós temos que ter essa certeza que esse milagre, esta cura, realmente está disponível para nós. Nós temos que ter essa fé. Quando nós temos a certeza, isso é fé. E nós temos que colocar a fé em prática. Mas pastor, isso aí não era só no Antigo Testamento? 2.000 anos atrás? 4.000 anos atrás? 6.000 anos atrás? Que aconteciam esses milagres? Que aconteciam algo sobrenatural? Não. Hoje continuam os mesmos milagres. Ou até melhor. Porque antes de Jesus Cristo, você ia ao sacerdote. Agora não, você vai direto ao Senhor Jesus Cristo. Os milagres continuam. Muitos têm a sua própria teoria. Quando se fala de milagre, quando se fala de Jesus Cristo, muitos se perguntam, mas Deus não está olhando mais para esta terra. Deus se esqueceu de nós. E tem uns que são mais dramáticos. Deus não me ama. Deus não olha mais para mim. Deus não me quer. Outros são mais radicais. Deus não existe, que se Ele existisse eu não estaria nesta situação. E eu quero te dizer que Deus cura hoje, Deus restaura. E com isso, já não acreditamos mais nos milagres, porque nós colocamos algo entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Há uma barreira ao qual nós falamos. Nós deixamos de acreditar na palavra para acreditar em nossos próprios pensamentos. Será que Deus vai nos curar? E com isso nós deixamos de acreditar. E com isso nós inventamos 1001 desculpas. Com isso nós colocamos algo que impede o Senhor realmente nos curar. O mundo ao qual nós vivemos hoje nos traz um conforto passageiro, nos traz algo que nós gostamos e que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Nós temos uma televisão, controle remoto, ou talvez alguém goste da sonorização do nome TV, né? E aí nós nem nos levantamos mais da cama ou da cadeira. Nós já temos carros, já não precisamos mais andar. Nós já temos roupas da moda, ao qual nós podemos dizer quero essa ou não. Nós temos tanta facilidade no mundo, tantas coisas que a ciência nos proporciona, shopping com ar-condicionado para você não ficar na feira naquele calor. Nós temos tecnologia como celular, como tablet e outras coisas mais, uma liberdade, entre aspas, que chamamos muitas vezes, ou melhor, que nós usamos essa liberdade para transformar em libertinagem, mas, enfim, tudo bem, que traz uma confusão em nossa mente a ponto de nós negarmos Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, negamos o Senhor, assim como Pedro negou a Jesus, dizendo, não acredito em milagre, não acredito que Deus vai nos curar, eu não acredito que o ministério ainda está aqui de pé, pode sentar, fique à vontade, são obedientes.
Mas nós temos que entender que o propósito de Deus em nossas vidas, ela é eterna, é um propósito de vida eterna. Nós vamos ter uma vida eterna. Uma vida eterna sem tristeza, sem choro, sem dor. Uma vida eterna sem confusão, sem problemas, sem dificuldades. E quando nós falamos de dor, eu estou falando de dor física e espiritual também. Nós vamos viver eternamente com o Senhor. E aí eu separei alguns versículos para que nós possamos entender algumas coisas em relação ao agir de Deus em nossa vida. E Deus age, Deus opera em nossas vidas. E diz assim em Salmo 37, 29: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então comece a colocar essa palavra na sua mente: para sempre. Não é simplesmente um dia ou dois, para sempre. Mas aí você sabe como é viver para sempre? Você sabe como você vai viver para sempre? Então vamos entender um pouquinho mais. Apocalipse 21, 4 diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nós vamos viver sem choro, sem dor, sem tristeza, por toda a eternidade. Mais uma vez eu pergunto para você: você sabe o que é viver em eternidade? Ou pelo menos ter uma ideia? Então por que você peca? Os nossos pecados são as maiores fontes, presta atenção no mistério de Deus, os nossos pecados são as maiores fontes de doenças, comprovadas cientificamente, não com a palavra pecado, mas o pecado é a maior fonte de todas as doenças, física e espiritualmente. Pecamos porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Pecamos porque nós não ouvimos os nossos pastores. Pecamos porque nós não ouvimos os nossos discipuladores. Pecamos porque nós não ouvimos os nossos pais. Quando nós não ouvimos o nosso Deus, Deus não pode agir sobre as nossas vidas. Você está entendendo, meus amados? Isso é um mistério de Deus. Por isso que quando eu iniciei aqui dizendo que eu não sabia o que falar mais, porque o pastor já tinha falado algo sobrenatural, e é verdade. Ele falou em pecado, ele falou algo que está no coração de Deus para que nós deixamos. E muitas vezes nós não recebemos as nossas bênçãos porque nós pecamos. Não ouvimos mais a voz de Deus. Nós não prestamos mais atenção no que Deus está falando. E esta noite é uma noite especial ao qual o Senhor te trouxe aqui para fazer você ouvir a voz dEle. O Senhor quer que você ouça a voz dEle. Não sei se é através do louvor, através da oração, através do irmão que vai dizer uma palavra para você, ou através da palavra a qual eu estou dando. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que se você abrir em Êxodo 15, 26, Ele vai falar contigo agora. Abra aí a sua palavra. E diz assim: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, presta atenção, ouvidos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Quando reconhecemos o Senhor reconhecemos o Senhor, e quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós chegamos diante de Deus, que nós confessarmos o nosso pecado ao Senhor Jesus Cristo, as portas dos céus se abrem. Amém? Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós chegamos diante do altar do Senhor,
e revelamos o pecado a Deus, as portas dos céus se abrem. Amém? Você era para estar dando um pulo de alegria, porque eu tenho certeza que nesta noite, muitos de vocês, ou talvez toda a congregação, chegarão aos pés do Senhor e confessará o pecado para receber as bênçãos. E quando eu digo que as portas dos céus se abrem, você fica calado, você tem que dar glória a Deus, porque bênçãos sairá dos céus sobre a sua vida. Não fique fora do guarda-chuva de Deus, não foi assim que o pastor Luiz falou? Revelação de Deus, revelação do alto. Então você tem que dar glória a Deus, você tem que dar aleluia, você tem que gritar, tem que pular na presença de Deus, porque o Senhor está te trazendo revelação nesta noite, dizendo: filho meu, ouve o que eu estou te falando, ouve o que eu estou te falando. E você quer algo mais simples do que abrir a sua boca e falar os seus pecados? É interessante que Deus não usa nenhum de nós para fazermos sacrifício. Ele usou uma pessoa especial, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo fez o sacrifício ao qual nenhum de nós poderíamos fazer. E Ele só diz assim: ouve, filho meu, obedece, filho meu, confessa, filho meu. É simples, mas nós insistimos em fazer da palavra de Deus algo difícil. 1 João 1,9, mais uma vez para refrescar a sua memória, mais uma vez para colocar no seu coração, e para que você nesta noite tenha uma decisão com Deus, para que você possa ter verdadeiramente um encontro. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui você já era para estar dando glória a Deus, porque de cara você já recebeu um passaporte com uma viagem só de ida. De cara, quando você confessa pecados, você já tem a sua vaga garantida nos céus para a vida eterna. Aleluia. E eu tenho certeza que quando o Senhor descer nesta noite com as suas bênçãos, nenhum de vocês, certeza absoluta que nenhum de vocês ficarão calados. Então te prepara, meu amado, te prepara, porque o Senhor já está neste lugar. Te prepara, porque a tua bagagem será feita nesta noite e você subirá aos céus em nome de Jesus, e receberá uma nova vida, receberá uma nova vida aqui na terra. 2 Coríntios, ou melhor, 2 Crônicas 7,14 diz algo. Quando eu leio esse versículo aqui, eu lembro muito da pastora Débora. É a cara da pastora Débora esse versículo aqui, apesar que ela gosta muito de Isaías também. Mas esse aqui diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Agora, se você prestar bem atenção aqui, ele diz assim: olha, agora estão abertos os meus ouvidos, os meus olhos. Então quer dizer o quê? Se nós não confessarmos pecados, se nós não abrirmos a nossa boca, o Senhor não vai nos ouvir. O Senhor não vai poder operar maravilhas sobre as nossas vidas. Mas quando nós confessamos, quando nós buscamos, quando nós oramos ao Senhor, Ele já diz aqui no finalzinho: os meus olhos estarão atentos, meus ouvidos ouvirão a oração deste lugar. E nós vamos orar muito ainda hoje, mas eu creio que Ele vai ouvir a sua oração na sua casa. 2 Crônicas 7,14, se você puder anotar, você anote. Eu quero só que você comece a entrar no mistério de Deus, comece a entender a palavra de Deus, que tudo ficará muito mais fácil. Você vai perder a vergonha, o medo, e vai chegar
ao Senhor Jesus Cristo. Deixa Deus te usar nesta noite, meu amado, sem se preocupar com o seu irmão que está na esquerda, na direita, atrás, ou até mesmo comigo. Fica na presença de Deus, não deixe que nada te atrapalhe, não deixe que nada consuma os seus pensamentos neste momento. Deixa o teu pensamento diretamente para o Senhor. Afasta apenas do pecado, e o Senhor vai agir na tua vida. Maravilhoso quando Ele diz: perdoarei os seus pecados. O pecado é a fonte de todo mal, e quem bebe desta fonte fica doente, fica amargurado, fica com ódio no coração, fica estressado, fica impaciente, começa a ter demônio próprio em vez de domínio próprio, fica com dor de cabeça, fica sem vontade de vir à igreja, sem vontade de fazer o seu discipulado, começa a esfriar. Por quê? Porque você está em pecado. Pastor, onde é que está isso aí? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando você peca, você começa a definhar, você começa a murchar, você começa a secar, e aí as doenças aparecem, é depressão. Aí você também perde o seu emprego, aí a depressão aumenta, e você começa a secar cada vez mais. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A chave do sucesso, a chave da cura é confessar pecado. Eu estou até com medo de vocês, estão todos me olhando com cada olho. Se vocês vissem a expressão de vocês, aleluia, revela, Senhor, traz os teus mistérios a esta igreja. Tudo isso é uma promessa de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. Esse Deus ao qual tem prometido vida eterna, vai cumprir sobre cada vida. Mas nós não podemos viver na terra sofrendo, nós não podemos viver na terra mendigando. A palavra diz que nós não vamos mendigar o pão, e às vezes nós mendigamos tanta coisa desse mundo. Mas Deus está falando: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pela SEC, se o meu povo que se chama debaixo da cobertura do pastor Luiz, me buscar, me orar atentamente, eu ouvirei. Só que quando Deus fala, ele está em pecado, então ele não ouve, ele não entende a mensagem de Deus. Talvez alguns aqui não estejam entendendo nada, mas em nome de Jesus Cristo, até o final você vai entender, porque o Espírito Santo do Senhor vai te tocar, vai tocar na tua mente, vai tocar no teu coração, e você vai sair daqui curado, seja espiritualmente ou fisicamente. E você não ouve, você insiste em não ouvir a voz de Deus, e por isso que Deus não pode operar, mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo atrapalho da mente que impede de você ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos ouvir a voz de Deus, meu amado, é literalmente ouvir a voz de Deus. Pronto, agora ele endoidou. Ouvir a voz de Deus é assim, você vai ouvir como eu estou falando com você, você está me ouvindo. Você vai ouvir, em nome de Jesus. Quando você ouvir, isso significa que teus pecados foram perdoados. Isso significa que você está sendo curado em nome de Jesus. Algo interessante tem na Bíblia, e que todos falam e soltam até piadinha, mas é algo sobrenatural. Abra lá no livro de Jó.
Sabe, meus amados, deixa eu dizer uma coisa, Satanás, ele passa o dia todo, que ele não tem o que fazer, né? Aí ele passa o dia todo fazendo com que a gente venha pecar. Então ele trama tudo para que nós pequemos contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ver Jó, o que é que diz lá? Jó capítulo 2, versículo 7. Satanás não quer que a gente viva feliz, não quer que a gente viva com saúde, e ele quer que a gente sofra. E diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Talvez você nunca tenha ouvido este versículo, ou nunca tenha lido, ou talvez nem conheça Jó. Mas Jó era um homem muito rico, um homem muito temente a Deus, um homem que naquela época, na sua região, não tinha igual. Tinha filhos, filhas, muitos bens, e que chegou um momento ao qual Jó perdeu toda a sua fortuna, perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que ele tinha para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Como, pastor? Jó perdeu tudo para a honra e glória do Senhor. Abra lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, só para você entender algo aqui. Ou melhor, me perdi, não é versículo 20 não, tá? Perdão. Só capítulo 1 lá. Logo no primeiro capítulo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Agora sim, vamos lá para o versículo 20. Íntegro e se desviava do mal. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Por isso que eu falei que tudo que o Jó estava passando era para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Logo no início eu estava falando que os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas doenças eram para honrar o nosso Senhor. Por isso que nós temos que dar glória. E você só vai dar glória se você estiver preparado na palavra de Deus e tiver a certeza que Deus está operando na sua vida. E melhor ainda, quando você não estiver em pecado. Amém? A justiça de Deus foi feita sobre a vida de Jó. E Jó sofreu. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu toda a sua fortuna, Jó perdeu literalmente tudo. Mas Deus lhe restituiu. Nós poderíamos até usar esse versículo na hora que nós fôssemos dar uma palavra de oferta aqui. Mas até a oferta faz parte da cura na sua vida. Ou melhor, o Senhor quer que você seja corajoso, porque na hora da oferta tem um escorpião no bolso enorme, e você tem medo de meter a mão no bolso. E eu te digo que se eu te dar coragem para você meter a mão no bolso e matar esse escorpião, pisar em cabeça de serpente e levantar a sua oferta e trazer no altar do Senhor. Amém? E aí o Senhor tem restaurado a vida de Jó. E lá no capítulo 42, abra lá sua palavra, capítulo 42, para nós entendermos que Deus opera essas maravilhas nos dias de hoje também. Não só foi com Jó. Jesus Cristo não fez milagres só no tempo que ele estava lá, 3 anos, operando milagre. Não, Jesus opera milagre hoje também. Tem homens e mulheres que entraram aqui nesta igreja igual a Jó, e hoje estão restauradas, restabelecidas. E diz assim:
E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Assim como foi com Jó, Deus será com vocês. Pastor, mas essa última palavra aí não tem na Bíblia. Eu sei. Eu só quis emendar para que você ficasse olhando para a Bíblia aí. Por isso que eu li nessa rima. Então vamos entender aqui a palavra de Deus. Deus restabeleceu Jó. E Ele vai restabelecer você nesta noite. Amém? Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. O interessante é que Deus nunca faz milagre pela metade. Nós fazemos tudo para Deus pela metade, infelizmente. Infelizmente fazemos tudo pela metade. Nós oramos meia hora quando é para orar 1 hora. Nós assistimos um culto quando é para assistir 2 cultos. Nós, quando chegamos na vigília, ficamos até a metade da vigília. Mas quando é um almoço, um jantar, nós comemos é tudo. Nós temos que comer tudo é de Deus. Nós temos que comer para nós nos alimentarmos da presença de Deus. Nós temos que nos fortalecer na presença de Deus. E Mateus diz o seguinte, capítulo 21, versículo 22: e tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Mas pastor, de novo, é assim que faz, né? Que nem criança, né? Ainda bate o pé. De novo, oração, nós temos que viver constantemente orando, dia e noite, 24 horas, nós não podemos parar, nós somos movidos a esse combustível chamado oração. Um carro só anda se tiver gasolina, um carro só vai andar realmente se tiver esse combustível, e nós também só vamos viver, só vamos respirar, só vamos entrar na presença de Deus se nós estivermos cheios do combustível de Deus, que é a oração, e a oração traz a presença dele, e essa presença nos fortalece, independente das circunstâncias, independente das doenças. Não sei se você está com dor de cabeça agora, ou se está com enfermidade pior, de repente você esteja aí com 10, 15, 20 tipos de enfermidade incurável, e você esteja depressivo, mas Deus hoje vai te curar. Deus hoje vai tirar toda a enfermidade física e espiritual da tua vida. E se Ele não fizer isso, pastor, então pede perdão para Deus. Só isso. Provérbio 4:20 diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede mais fonte de vida. Muitos procuram fontes da juventude, fontes de vida, fontes disso, e a palavra está cheia de fonte de águas vivas sobre a nossa vida. E o Senhor tem repetido nesses versículos que eu tenho lido para você: guarda a palavra de Deus, busca a palavra de Deus, ouve a minha voz, fontes de água viva. Para Deus nada é impossível, absolutamente nada é impossível. Tudo que eu estou falando hoje, 70%, 80%, é da palavra de Deus. Eu não quis fazer uma palavra ao qual eu viesse falar por mim mesmo, mas sim deixar Deus falar com você através da palavra dele. Por isso estamos usando aqui muitos versículos. Pastor, eu só estou vendo o senhor aí porque o senhor está dizendo que o senhor está falando no sentido de que tivesse alguém a mais aí com o senhor. Quando eu falo estamos falando muitos versículos, é porque o Senhor está neste lugar. O Senhor está comigo, o Senhor está contigo, meu irmão.
o Senhor estar neste lugar. E aí ele diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. E aí eu falo e repito num versículo, para você entender que não sou eu que estou falando, mas sim a palavra de Deus, porque Deus quer operar na tua vida. Ele quer operar se você estiver atento. Agora, se você estiver dormindo, não vai adiantar, porque você não vai ouvir nada, talvez só barulho. Então você tem que estar atento. E mesmo de termos lido todos esses versículos da palavra de Deus, talvez haja ainda interrogações na sua mente, talvez haja conflito na sua mente. Será que Deus realmente cura? Será que Deus realmente está neste lugar? Será que Deus olha para mim? Será? Não é será, meu amado. A oração não é será. A oração é: Ele pode todas as coisas. A oração é: eu confio em Ti. Eu confio no Senhor, que Ele fará muito mais do que eu imagino ou penso. Num desses dias aqui do aniversário, a pastora Débora estava dando testemunho de várias pessoas, e uma delas era eu. E eu tenho certeza que nem todos aqui me conhecem, mas eu não vi, eu não senti, simplesmente acreditei, simplesmente eu tive fé de crer que Deus operou na minha vida. Por que eu digo que eu não vi e nem senti? Porque não era para mim ver nem sentir, era para mim apenas crer. Eu tinha um grande problema de coluna, ao qual eu cheguei a cair no altar e as pernas paralisar. E um dia desses de oração, eu, a pastora Débora, algumas outras pessoas e a Vanessa, do louvor, nós estávamos orando, estava de bruço no altar, ou melhor, de peito para baixo no altar, e aí a pastora viu a minha perna crescer, quando nós estávamos orando, e desde esse dia eu não senti mais nada. Eu não poderia carregar nada, eu não poderia fazer um esforço físico, que logo eu estava com as costas entrevadas. Mas se você tiver costa entrevada, se você tiver problema de coluna, em nome de Jesus Cristo, hoje você será curado. Não é para você ver a cura, é para você crer, é para você ter fé em nome de Jesus. Aleluia. E como no início eu disse que o Senhor estaria neste lugar, ou melhor, Ele estar neste lugar, eu quero fazer um grande desafio para você nesta noite. Um grande desafio, apesar que a escolha é sua, se você quiser ser curado, se você quiser ser restaurado. Naquela tarde, eu me lembro bem que era um final de tarde, nós estávamos orando lá, e quando eu fui curado, e a pastora depois revelou para mim esta cura. E hoje eu carrego, com a minha idade de 25 anos, eu carrego coisas que os meus discípulos mais novos não fazem. Meus discípulos tudo com 22, 23 anos, eu com 25 anos, consigo fazer coisas maiores. Já estão tudo logo cansados. Porque o Senhor me restabeleceu, me restaurou e me curou. Ele sabia que eu sofria com aquela situação. E hoje é o dia de você sair com a sua vitória. Hoje é o dia de você sair com a sua cura. Como, pastor? Não é como nem é será. Com o Senhor é ou não é. A única coisa, o único pré-requisito é: confessa teu pecado, ouve a minha voz,
e aí você receberá as bênçãos do céu. Eu tenho certeza que nesta noite, se você se levantar agora, ficar de pé diante do Senhor, um bálsamo descerá sobre a sua vida.